Olá, a pauta identitária de questões da diversidade, das questões sociais na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo ganhou um novo corpo, Conteúdo e Alma, com Érica Malunguinho. Ela é deputada estadual do PSOL, está conosco aqui em visita em Bauru pela TV Rádio Câmara e nos recebe em multiplataforma. Obrigado por sua visita conosco. Muito obrigada. Tem uma pauta, entre tantas aqui na Assembleia, para aproveitar e tirar um recorte com você, Érica, que a gente fala aqui que o Estado, através da fixação do novo marco de saneamento, água, esgoto, lixo, ele quer regionalizar os 465 municípios paulistas. Só que tem uma dificuldade aqui colocada que está lá na Assembleia. Ao fazer a regionalização, que parece uma teoria de discurso a princípio interessante de regionalizar através de distritos, as regiões naturais administrativas do Estado, tem a imposição do novo marco de saneamento que obriga as prefeituras necessariamente a terem que aderir ao marco de saneamento federal, que foi atualizado em 2020. Eu lhe pergunto sobre esse contrassenso lá da discussão que está na Assembleia da regionalização, porque o debate da regionalização não está amarrado na condição da lei de saneamento que obriga essas prefeituras a ter que optar, por exemplo, pela concessão ou não de água, lixo e tratamento de esgoto. Como é que você vê essa condicionante? Acho que a gente tem um desafio gigantesco, né, de entender como a distribuição de recursos, ainda mais de um marco importante que diz respeito a questões ambientais, que acho que a gente está falando de meio ambiente, principalmente de meio ambiente, como é que isso pode ser destinado de forma que os municípios consigam dar conta, né? Enfim, né, da questão do saneamento, da questão, né, do lixo, esgoto, enfim. A federação, né, o governo federal, por mais que tenha intenção, né, em mexer nisso, fazer nisso, não há um interesse nem do governo federal, tampouco dos municípios, porque é o tipo de trabalho que não tem visibilidade. Você não vê uma obra de saneamento básico à mesma medida que você vê um viaduto. Então, a gente enfrenta aí um problema de entender que, além temos uma necessidade que é tácita, que assim, é importante pensar nessas questões, mas que os municípios, Estado e Federação não têm interesse porque, enfim, são obras e são ações que não geram visibilidade. Então, essa disputa toda em torno da regionalização, ela também está relacionada a isso. Está relacionada a um desinteresse, né? a uma forma de pensar o Estado que não tem isso, que não há interesse nessa questão do saneamento. Por outro lado, nesse tema ambiental e econômico, pelo viés econômico, tem um argumento do setor que defende a questão dos modelos de concessão que prefeituras pequenas, a maioria delas, no caso nosso e dos outros estados, não teriam perna de condições de fazer esse acesso. De outro lado, o governo federal, neste momento, apesar do marco de saneamento, não tem linhas de crédito específico para essas pequenas cidades. Outra contradição no desafio de efetivar o saneamento e a questão ambiental. Como eu falei anteriormente, né? Não há interesse. Eu lembro que na gestão do Lula, a gente teve muitas obras espalhadas em diversos e pequenos municípios, né? O próprio Ministério das Cidades era extremamente importante, né, para mediar essa relação e essa distribuição de recursos. Então, se você tem, né, mesmo, né, com a questão do marco, se você não tem vontade política de pensar as cidades e pensar, né, como os municípios eles precisam efetivamente de ajuda direta, né, desburocratizar esse processo, né, de destinação de recursos, tanto da federação para os municípios, também do Estado para os municípios, a gente não tem, obviamente, uma evolução, né, desse trabalho. A gente te contava aqui, aliás, como parceiros da rede, da Missão Pública de Rádio e TV integrada, tanto com a Câmara Federal, que a gente está falando de forma regional aqui de Bauru, quanto da TV Alesp, a TV Legislativa do Estado de São Paulo, que uma das questões que ficaram, agora recortando para um outro tema, a educação, a defasagem do ambiente sanitário e de saúde da pandemia, é que esta atual geração que a gente está discutindo aqui, ela tem reconhecidamente agora com o retorno das aulas ainda precário, uma defasagem escolar que dificilmente será recuperada em um espaço tão curto de tempo.
a questão do calendário escolar, não esperar. São crianças e adolescentes que estão agora retornando à realidade, sobretudo a grande massa do setor público, que já tinham dificuldades de ler, escrever e concluir raciocínios e que podem não ter oportunidade de ocupar essa defasagem. Como você vê isso, se isso tem discussão na Assembleia realizada da atribuição do Estado, pelo menos nessa fatia? Tem um fator que eu sempre observo, os deputados aqui, deputadas em São Paulo, gostam muito de falar que São Paulo é o maior estado a maior Assembleia Legislativa da América Latina, né, a locomotiva do Brasil, etc. E aí a gente olha para essa locomotiva e a gente vê que tem um dado antagônico a essa locomotiva. Como é que essa locomotiva, que tem o maior orçamento, né, do Brasil, tem índices, né, números em termos de educação tão baixos, né, tão defasados? A questão da educação no Brasil, e aí, obviamente, São Paulo também, ela tem uma origem histórica, né? A gente sabe muito bem que há um abandono do Estado em relação à educação, à medida que a educação se torna, né, universal, ou seja, que as pessoas pobres, negras, periféricas, obrigatoriamente precisam passar pela escola. A gente tem um processo aí de precarização da escola pública. Então, assim, a pandemia, ela só acentua um problema já existente no sistema educacional. E aí a gente vai falar da educação, não é só a questão de estar na escola. Tem a questão de estar na escola, da volta à escola, aprender a ler e escrever, mas está falando da questão do salário dos professores, do salário, da questão do espaço escolar como um espaço, muitas vezes nas periferias, ainda sem estrutura física para o acolhimento de uma educação que seja integral, enfim, produtiva. Então, assim, há problemas estruturais e anteriores que na pandemia se intensificam. E aí também vamos falar da questão da alimentação, a própria escola integral. Então, assim, a gente tem um problema histórico, como eu falei, de ordem estrutural e que precisa ser sanado, não por conta apenas do efeito da pandemia. A pandemia é um dado, né, é um elemento dentro de um processo já complexo. Então, é para olhar para o reingresso dos estudantes, mas esperamos também que esse reingresso venha somado a uma melhora na qualidade do ensino, da estrutura da escola. Um outro fator interessante, a gente só descobriu que a maioria da população brasileira não acessa a internet com a pandemia, quando as pessoas precisavam se cadastrar para receber o auxílio emergencial. Então, assim, a gente descobriu que os estudantes também não têm acesso à internet com as aulas remotas. Então, assim, tem problemas graves, anteriores e que precisam ser olhados de forma profunda para pensar, obviamente, num modelo de educação, numa escola que efetivamente acolha, né, e dê conta de formar cidadãos, cidadãs, etc. Nas suas visitas em regionais como a nossa, aqui em Bauru, imagino que seja recorrente alguns temas estruturais, por exemplo, no outro recorte, a habitação popular. A gente conversava aqui que, a partir deste governo, apenas com o marco político necessário, os programas especificamente para a população de baixa renda, eles deixaram de existir, sobretudo aqueles que tinham dificuldade de acesso, inclusive para a manutenção da renda formal, do dia a dia, por causa da questão socioeconômica acentuada. A pandemia, de novo, também nesse setor, agravou essa situação. Corre que no estado de São Paulo, onde você atua lá na Alesp como deputada estadual, também foram extintos órgãos estaduais, não só a extinção em si, mas a CDHU, antiga Companhia de Desenvolvimento Habitacional, passou a ser um banco e não um realizador. E as prefeituras não têm pernas para fazer esse acesso. Fica um vácuo na questão da moradia de baixa renda? Acho que todo mundo está vendo agora, nesse momento, com a intensificação da pandemia, retomo, o crescimento vertiginoso da população em situação de rua, das pessoas em situação de rua. Isso é um dado objetivo do empobrecimento da população, da falta de programas efetivos de moradia e habitação, enfim, diz respeito a isso, a vulnerabilidade. Né, que, óbvio, é uma questão do Estado, não é uma questão da pandemia. Né? Se a gente tem um Estado forte, preocupado com as pessoas, obviamente as pessoas não vão precisar amargar a situação de estar na rua.
Então, assim, a extinção da CDHU é mais um dado disso. Houve também a tentativa de fechamento de um outro órgão importantíssimo, que é o ITESP, que é o Instituto de Terras. Então, assim, como é que a gente pode pensar, né, num estado rico, né? Para mim, um estado rico é um estado onde não tem pobreza, onde as pessoas não estão vulneráveis. Então, como é que vai pensar nisso se você não tem órgãos e tecnologia competente para acolher e, enfim, na questão da habitação especificamente, oferecer, né, esse respaldo para que as pessoas tenham onde morar. É óbvio que quando você fala que a CDHU foi extinta e isso prejudica o acesso, sim, mas tem outros fatores somados à extinção da CDHU que potencializam isso, a falta de acesso à moradia popular. Então, a questão do desemprego é um desses fatores, né? Então, é isso. A gente está vivendo aí um projeto de Estado, né? E aí estou falando de Estado Brasil, mas de Estado de São Paulo também, que busca enxugar. Eles dizem que estão enxugando a máquina pública, que precisa conter gastos e etc. Eu também sou favorável ao enxugamento da máquina, mas isso não pode de forma alguma acontecer em órgãos estratégicos, na qual a população depende de forma direta, né? A CDHU era um desses órgãos, né? Então, para haver a extinção de algum órgão, autarquia, enfim, até fechamento de secretarias, isso precisa ser amplamente discutido e não a toque de caixa, como aconteceu, né, com o fechamento da CDHU. E isso só potencializa, como eu falei anteriormente, é uma pauta e uma questão que eu preciso falar muito sobre isso, inclusive é um tema muito forte no meu gabinete, que são as pessoas em situação de rua. Criei uma frente parlamentar em defesa da população em situação de rua que tece exatamente sobre a questão da habitação, como esses órgãos são extintos, mas não só isso, em relação ao empobrecimento, ao desemprego, e que faz com que as pessoas estejam aí ao léu. Estima-se que hoje só na capital tenha mais de 30 mil pessoas morando na rua. Como é o posicionamento, para você repassar para a gente, para a Rádio e TV Câmara, da tua pauta natural, que ganhou dimensão e te levou como representação popular, política, partidária e de atuação, de militância, de origem da Pernambucana para o Grande Centro na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, naquele universo de 94 deputados, basicamente, em sua maioria, se estiver certo o meu recorte, conservadores, com todos os outros percalços. Como até aqui você vê essa avaliação dessas pautas suas que são mais caras? Eu vou explicar quais são minhas pautas, né? Porque às vezes há uma redução, né? Por observar o meu corpo, né? E como ele se expressa, né? Isso, eu sou uma mulher negra, trans, do Nordeste. É como se isso resumisse minha atuação política. Mas o que quer dizer identidade? Identidade é registro, é história. Então, assim, eu tenho esse registro porque eu compreendo o que passou nessa história, né? Para eu reivindicar ser uma mulher negra num país racista, ser uma pessoa trans num país que é LGBTfóbico. Então, assim, tem um histórico para isso acontecer. Mas quando eu reivindico essa pauta, eu não estou falando apenas disso. Eu estou falando sobre vulnerabilidade, sobre processos de violência. Então, minhas pautas é basicamente a redução da violência, né? A extinção das violências que recaem sobre algumas pessoas, principalmente. Então, o que significa isso? Significa pensar educação para pessoas em situação de vulnerabilidade, significa pensar em habitação, significa pensar em saúde, significa pensar, né, em transporte público, absolutamente tudo que o Estado tem o dever de cumprir em relação às pessoas mais vulneráveis. Então, minhas pautas não são apenas isso, é contra o racismo, contra a LGBTfobia, mas o que isso significa? Significa muita coisa, significa pensar no Estado, né, que ofereça os direitos básicos para as populações vulneráveis. Nesse aspecto, você acredita que o conteúdo da representação da Assembleia que você acompanhou como colegas conseguiram entender isso até agora? Algumas coisas avançaram em especial? Eu acho que eles estão aprendendo. Eu acho que a minha presença é pedagógica em todo lugar. Então, acho que eles estão aprendendo. Sinto que ainda há muita resistência,
obviamente, principalmente de setores mais conservadores, né, da ala evangélica, que olha para as vulnerabilidades que eu aponto, e só porque eu estou apontando vulnerabilidade de pessoas específicas, né? Eu estou falando assim, vulnerabilidade de mulheres, vulnerabilidade de pessoas LGBTs, vulnerabilidade de pessoas negras, esses projetos são barrados. Então, as minhas atuações políticas sofrem constantemente retaliações. Eu não quero ser filosófico aqui, mas como é que fica lá no ambiente lá da conversa direta com a liderança conservadora de natureza religiosa, essa ideia do próprio raciocínio que eles fazem em relação à questão do conceito deles de iguais, da questão de Deus e todos os outros, na hora de discutir lá com você no dia, mas espera lá, o que você defende, teoricamente, não conflita com o que você está se posicionando aqui. Pois é. Mas tem que ser filosófico mesmo, porque a política é filosofia. E há um problema seríssimo, né? A gente tem um Estado que é laico. O Estado laico significa, não é um Estado ateu, é um Estado que não é pautado por orientações religiosas, porque há uma diversidade de religiões e de formas de professar fé, inclusive formas de não professar fé. Tem pessoas que são ateias. Então, assim, os interesses religiosos de cada grupo não devem determinar o que o Estado deve fazer, porque o Estado tem que cumprir o seu papel para todo mundo. Por isso que o Estado é laico. E aí há uma interferência gigantesca desses setores dentro do Estado, que é um grande problema. Mas aí, desculpe, é o ponto que eu falei. É para todo mundo, desde que somente para aqueles que pensam como eu. Exato. E aí entra numa enorme contradição, né? Porque uma das coisas mais clássicas que está escrita na Bíblia é amar os outros como a si mesmo. Então, assim, quando você seleciona quem são os outros que você ama como a si mesmo, você já está fazendo uma coisa que chama acepção. Né? Inclusive esse termo está lá escrito, né? Que não farás acepção de pessoas. Então há uma contradição enorme, né? Uma contradição, porque esses valores, os valores religiosos, eles determinam a cultura religiosa a qual cada pessoa pertence e não o todo, né? Quando vêm os deputados estaduais aqui, a gente faz uma provocação positiva em um sentido, para quem não acompanha a Assembleia Legislativa, é mais comum, por várias razões, que uma parte da população acompanhe a vida política aqui, tem rádio, TV, público, nós estamos numa cidade grande e pequena, a gente comenta, porque a gente se encontra na padaria, nos movimentos, na rua, no dia a dia. Então, apesar de uma parte da população não acompanhar, ainda você consegue conversar sobre as representações populares do vereador aqui em instância. Mas na Assembleia Legislativa, frequentemente eles comentam, lá tem uma ditadura de lideranças que fazem com que a listinha dos projetos que vão para a pauta ou não seja algo assustador. Como você conviveu, ou o que você acha dessa história da ditadura das lideranças que domina o regimento há muito tempo? Uhum. É quase... colonial. Colonial, exatamente. É quase da não. Lesp. Assim, não é quase. Acho que é uma coisa que a gente tem que pactuar. É a regra do jogo. A gente vive um Brasil colonial nas instituições políticas. As pessoas que estão lá, elas são oriundas das caravelas, né? Diretamente ou indiretamente. Então, assim, a minha presença e a presença de pessoas que fogem disso, ela é importantíssima. De novo, é pedagógica. É pedagógica, exatamente, porque para além da forma, né, não é sobre a forma, a aparência, é sobre conteúdo, sobre o que se traz para a pauta política. Então, assim, há uma ditadura da liderança, sim, há um núcleo, né, muito bem determinado, que é um pacto entre homens brancos, porque a maioria absoluta são homens brancos, né, que está ali decidindo as coisas, mas eu acho que a população tem que começar a refletir isso de forma muito séria. Presta atenção no mundo como está, no Brasil, no estado de São Paulo. Está bem? Não está. Né? A violência, fome, pobreza, pessoas na rua, etc. Não está bem. Quem é responsável por essa gerência na história do Brasil? Quem foi que geriu? Esses mesmos homens brancos. Então, eu reivindico contra essa ditadura que você está falando, a alternância de poder. Precisa que outras pessoas, outras mentes, outras sensibilidades adentrem os espaços de decisão e possam pensar politicamente a gestão da sociedade, do Estado, dos municípios, etc. Porque precisa efetivamente disso. Porque essa ditadura das lideranças, a gente já viu que ela é falha e ela só atende
propósitos pessoais, né? Sem pretensão de fazer alegoria, a gente está gravando aqui com a Érica exatamente no retorno do Carnaval e da própria pandemia, com esse distanciamento pela primeira vez. Lá já o registro aqui do retorno desse tipo de gravação em estúdio para rádio e TV. A Assembleia, de certa forma, ainda precisa empretecer o pensamento, copiando a Beija-Flor? Não só a Assembleia, absolutamente todos os espaços de sociabilidade saudável, todas as instituições. A gente tem uma maioria de uma população negra, porque essa maioria dessa população está nos espaços mais vulneráveis ou em lugares de servidão. Existe um problema que foi colocando as pessoas negras nesse lugar. O nome disso é racismo, o nome deste problema. Então, assim, a Assembleia precisa sim empretecer, mas as empresas também precisam empretecer, as universidades estão empretecendo, e não é só porque preto é bonito. Preto é bonito, é lindo, eu amo, né, obviamente, mas é por uma questão de equilíbrio social, de reequilíbrio. Enquanto houver esse distanciamento, né, ainda mais baseado nesse fundamento de raça, a gente não terá uma sociedade saudável. Enquanto esse apartheid silencioso continuar acontecendo e você não vê as pessoas negras, seja no restaurante, seja na Lesp, seja na Câmara Federal, se você não vê, é que aquilo ali é um espaço racista. E se você não faz nada sobre isso, você também é conivente com isso. Porque, né, romper o racismo significa romper a violência, romper o empobrecimento, enfim. Só explicar para quem eventualmente nos ouça e não gosta, o direito de carnaval não conheça, empretecer o pensamento é o enredo da Beija-Flor 2022. Por isso é que eu fiz a boa provocação. Eu desfilei na Beija-Flor. Com a deputada, sabendo que ela tinha desfilado na Sapucaí, obviamente. É pesquisa de pauta. Né? Falando de pesquisa de pauta, eu fiz um recorte aqui, eu falei para você que ia falar do número do PL 36/2021, mas eu vou falar do conteúdo, lógico, que se tornou a Lei 17.428 de 2021. Você priorizou aqui nesta demanda na LESP, entre outras que a gente poderia citar, investigações criminais dolosas ou culposas que resultem em morte, mas com direcionamento para as vítimas crianças e adolescentes. Uhum. Como é que foi a recepção disso dentro do plenário, que a gente fala das caravelas da liderança da Assembleia Legislativa, mas como que você vê isso relacionado a outras iniciativas, os idosos, por exemplo, que estão nessa margem aqui? Uhum. Eu sou coautora desse projeto, né? Um projeto que foi subscrito por muitos deputados e deputadas. Ele teve um apoio grande, né? Ele não foi um PL que teve resistência no sentido de as pessoas entenderem a importância disso, e ele vem exatamente de encontro a uma emergência em relação à segurança pública, né? Que é uma questão, repito, de ordem, né, nacional, mas que também no estado a gente tem muito a movimentar. Então, cresce, né, e na pandemia isso ficou muito explícito, a morte e o assassinato de crianças. Né? Então, assim, diz respeito à proteção da infância, sem dúvida nenhuma, proteção da infância, integridade física, enfim, mas também diz respeito a começar a construir uma nova política de segurança pública. A gente tem aí crianças sendo assassinadas, né, no que se diz bala perdida, mas é interessante que a bala perdida ela sempre encontra, né, o corpo de uma criança negra. Então, assim, é preciso pensar no novo modelo de segurança pública, porque se a segurança pública que a gente tem não dá conta de proteger nem as crianças, né, quem dirá como é que essa segurança pública julga quem é criminoso ou não, quem eles dizem que é bandido ou não. Existe um problema generalizado, mas se chega até as crianças, quer dizer que realmente isso precisa ser revisto. E a pauta da segurança pública, né, é uma pauta que é muito cara. Né? Como eu falei, eu penso nas questões das vulnerabilidades, eu trabalho, né, a partir disso. E a gente tem uma política de segurança pública que é genocida, que é assassina, né, que mata pessoas negras e periféricas, né, que encarcera pessoas pela cor da pele.
pele, né? Isso a gente sabe como é que estão os presídios nesse país. A gente sabe que uma parcela gigantesca da população não foi julgada, da população carcerária não foi julgada para estar encarcerada, né? E, enfim, então, assim, a questão da segurança pública, ela precisa ser repensada efetivamente, e a sociedade precisa compreender de uma vez por todas que segurança pública não é a polícia que resolve, nem cadeia. Uma política de segurança pública diz respeito a uma política interdisciplinar, que diz respeito ao acesso à educação, emprego, moradia, alimento, né, redistribuição de renda. Então, assim, cultura e lazer. A gente só vai ter uma cidade, um estado seguro quando a população tiver acesso aos bens sociais que uma parcela da população tem. Aí a gente resolve a questão da criminalidade. Não é polícia, não é cadeia que resolve. Até porque é isso, a gente está vendo. Quanto mais polícia, mais cadeia, e a criminalidade continua. Então, assim, existe uma fonte, né? E existe um lugar anterior, que é exatamente pensar numa política que vá para todos esses lugares, de modo que a gente nem precise, sabe, de uma política de segurança pública repressora, né? Não precisa chegar até esse lugar. Érica Malugui, muito obrigado por conversar conosco aqui e aproveitar a curiosidade para transferir para quem está junto conosco em rede por rádio, pela rádio e TV pública, de falar da identidade. Para quem não sabe, ela é educadora, artista plástica, pernambucana de origem e tem uma questão identitária de registro aqui, histórico, cultural, étnico, bastante interessante em relação à escolha do teu próprio sobrenome. Meu nome, ele tem uma origem afro-indígena, diz respeito a lideranças que estão presentes na região da Mata do Catucá, que é uma região Catucá, isso, é uma região de matas que tem em Pernambuco. E eu descendo diretamente dessa origem. Muito obrigado. E Malunguinho também tem uma dimensão, né, importante. Estou falando dessas lideranças que, né, são lideranças políticas, mas lideranças são espirituais também. Muito bom, obrigado por sua visita aqui em Bauru e falar conosco. Eu que agradeço. Você que nos ouve pela rádio, nos acompanha pela TV Câmara, você pode assistir esse programa a hora que você quiser. É só clicar em vídeos lá no YouTube. Está tudo lá. Até nosso próximo encontro.